Então, vamos falar um pouco hoje sobre time frame. Mas time frame não de tempo gráfico, como normalmente as pessoas conhecem, que é o gráfico onde você opera, mas o tempo que você opera no gráfico, tá? Por que isso? Nós temos, e eu coloco aqui na planilha para acompanhamento, os 4 períodos do dia que nós podemos operar, que é a abertura, a PETAX, o ajuste e o fechamento. Estes são os 4 períodos do dia, que são os 4 momentos que nós temos para poder fazer acompanhamento, tá? Então, eu vou abrir esses 4 momentos aqui para você entender cada um deles, e você vai ver que eles, além de ser 4 momentos, eles, dentro dele, ele tem mais outros períodos, às vezes até 4 momentos dentro dele também, tá? Então, para você entender, vamos começar falando quem são os tempos menores para a gente chegar nos tempos maiores. Cadê a lousa? Quadro branco, quadro negro. Ok. Então, como que a situação aqui se divide? Nós temos... Vamos ver, eu estou com um olho só, vamos ver se eu consigo fazer 4 divisões aqui, mais ou menos iguais. E como eu gosto sempre de falar, se não estiver igualzinha, se você não tiver... Opa! Vamos ver se ele vai mais um. Não vai. Então vou ter que apagar. Ok. Se você não estiver enxergando 4 divisões iguaizinhas, eu recomendo você procurar um oftalmo, tá? Porque o problema é a sua vista. Ok? Então, o mercado ele se comporta dentro desses 4 movimentos. E aí você pode falar assim, mas quem são esses 4 movimentos? Você pode entender eles como sendo... vamos aumentar aqui. Como sendo mensal. Opa, ficou muito grande. Acho que vai dar bem. Mensal. Ok? Então, dentro do mês, nós temos a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Nós podemos olhar também como se fosse anual. Tá? Então, dentro do ano, nós temos primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. E aí a gente vai trabalhando dentro dessa situação, tá? E dentro desse período também, os períodos menores, né? Nós poderíamos dizer que nós teríamos horário, ok? Ou seja, nós teríamos 15 minutos, primeiros 15 minutos, segundo 15 minutos, terceiro 15 minutos, quarto 15 minutos, tá? Que eu normalmente gosto de chamar o primeiro quarto de hora, segundo quarto de hora, terceiro quarto de hora e o quarto quarto de hora. Então, esses 4 blocos é como se comporta o mercado, quer seja ele dentro da perspectiva de ano, de mês ou de horário. Ele vai acabar se comportando dentro desse ambiente de divisão por 4. E aí corre até a coincidência ou não,
né, de acontecer as brigas, né, as brigas serem divididas por 4, né, que é a abertura, a PETAX, né, então nós teríamos a abertura, a PETAX, o ajuste e o fechamento, também divisão por 4. Então eu vou colocar aqui dentro para poder ficar registrado, para você ver tudo isso que eu falei, e aí dá para poder tirar um print aqui e registrar, caso você queira, né? Então, o que nós teríamos aqui, ó, dentro do período anual? Então nós teríamos o primeiro trimestre, ok? Deixa eu já copiar aqui para ganhar tempo. Opa, eu acho que eu fiz caca. Fui querer ganhar tempo, perdi tempo. Primeiro trimestre. Vamos ver isso aqui. Então, segundo trimestre. Agora deixa eu copiar. Copiar. O terceiro trimestre e o quarto trimestre, tá? Então, o que acontece nesses períodos? Normalmente, de trimestre em trimestre, acontece das empresas lá na bolsa, lá nas ações, começarem a pagar seus, apresentar seus resultados. Então, ela mostra quanto que ela teve de lucro, prejuízo. E aí, com isso, quem desenvolve seus estudos através do método fundamentalista, ele fica esperando esse momento. E o gringo, né, quem é não residente do país, ele, ao obter esses dados, ele vem para o país para poder investir, se é interessante, quando ele pega esses resultados. Então, de trimestre em trimestre, nós temos alguma certeza de que vai ter alguns capitais que vão entrar dentro do país por conta da declaração que é obrigatória. Então, por conta disso, é que nós temos esses 4 momentos acontecendo. Mas é na Bolsa, você falou que é na Bolsa, mas lembra, todo capital estrangeiro para entrar dentro do país, ele tem que entrar com dólar. Nós operamos dólar porque o dólar ele é flexível nesse sentido. Né? Tem entrada de fluxo estrangeiro, ele passa pelo dólar. Tem saída de capital estrangeiro, ele sai pelo dólar. Tem capital residente, ele tem que sair do país, ele sai pelo dólar. Tem capital residente entrando no país, ele entra pelo dólar. Então, a porta de entrada de capital financeiro é pelo dólar. Então, nesse caso, esse é um dos motivos. Tá? E aí, nós temos o mensal. Então, o mensal nós temos a primeira semana. E aí, vamos ver se eu não estrago. Copiar. Será que eu consigo esticar? Era isso que eu queria fazer. Segunda semana. Terceira semana. E a quarta semana. Ok. Então, o que acontece nessas primeiras, segunda, terceira e quarta semana? O investidor, quando ele investe, ele quer fazer o PNB. Que raio de PNB esse negócio? Põe no bolso. Né? Ele quer pôr no bolso o lucro dele. Então, o lucro dele, invariavelmente, se a gente, quando chega na sexta-feira e começar a observar,
você colocar uma VWAP, normalmente você observa que na sexta-feira o mercado de dólar tende a buscar a VWAP de semanal, né? Então a VWAP semanal ele vai passar em todas as semanas vai passar. Só que tem investidor que ele quer colocar no bolso como investidor semanal. Tem investidor que quer colocar como quinzenal. Então aí ele não vai colocar no bolso aqui nessa semana, ele vai colocar nessa semana aqui. Então esse investidor ele só vai voltar a colocar no bolso de novo nessa semana aqui outra vez, tá? E tem o investidor que é mensal, ele faz o investimento dele aqui no início de tudo e ele só vai olhar aqui na quarta semana, tá? Então veja que nós temos 4 semanas, onde a primeira semana é montagem de posição, e isso fica muito claro, mas muito evidente, porque é troca de contrato, então tem que desmontar a posição que tinha no contrato anterior, ok? E montar uma nova posição no contrato novo. E isso acontece no dia 1º, que é a virada do penúltimo dia, né? A rolagem do contrato, ela começa, a bem da verdade, nessa última semana. Tá? A última semana já começa. Vamos colocar uma semana bonitinha, que acabou no dia 31, logo no dia 21 começou o início da quarta semana. Tá? Então, também bonitinho começou a primeira semana aqui no dia 1º. Ok? Então, só para ficar números redondos, para a gente ficar direitinho. E aqui foi, então, dia 30. Então, vamos escrever aqui, para ficar entendido. Cadê você, filho? Ué, não quer aparecer? Ah! Aí. Então, supondo que aqui está começando no dia 1º a semana e aqui está terminando no dia 30. Assim fica bem fácil para a gente entender o que está acontecendo. O simples fato de ele pegar do dia 1º até o dia 6, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o dia 7. Do dia 1º até o dia 7, ele fez a sua montagem de posição, né? Não necessariamente os 7 dias, mas dentro dessas 7 dias da primeira semana é montagem de posição, ok? E aí ele vai começar a carregar isso daqui para na sexta-feira já querer colocar no bolso, alguns investidores querer colocar no bolso, outros investidores, né, só querer colocar no bolso aqui na primeira quinzena, e aí quando for na terceira semana o investidor semanal junto com o aqui, ele também colocou no bolso o semanal junto com o quinzenal, e aqui só o semanal. E aí aqui o semanal e o quinzenal vem colocar no bolso de novo. Só que aqui também vem o quinzenal, semanal e o mensal. Então, 3 categorias de investidor. Com isso, quando chega no final do mês, se você colocar uma VWAP mensal, você vai ver que ela tende a chegar na quarta semana na VWAP mensal. E aí isso pode acontecer no primeiro dia da semana, no segundo dia, na última semana, tá? Você falou que no final do mês chegava. Na última semana tende a chegar na VWAP mensal, ok? Por que tende? É o preço, porque é o seguinte, a VWAP é uma média ponderada pelo volume. Então, e o volume é a quantidade de negócio que está saindo, entendeu? Então o preço, ele não sobe e desce, você mede somente o preço pelo movimento dele. Você mede o preço pelo movimento dele em relação à quantidade de negócio que saiu. Então isso faz dele ser uma média onde os players estão. Por quê? A quantidade de negócio quem faz de fato, quem faz movimentar o mercado são os grandes players, não a gente. Nós somos os especuladores, aquele que quer aproveitar, né, o mercado, o que ele está oferecendo para a gente. Mas o mercado, quem está movimentando, são quem tem necessidade de operar o mercado, né? Então, com isso, quando chega na última semana, os players, pela movimentação, pelo volume que eles movimentaram, isso faz com que
ou eles sobem de encontro à VWAP, ou a VWAP é tracionada de encontro ao preço. Isso, as duas coisas, tá? Ora, o preço vai de encontro à VWAP, ora a VWAP é tracionada e aí de encontro ao preço. E isso, na quarta semana, é a VWAP mensal que vai acontecer. Então, você ficar de olho na VWAP mensal, na última semana, é de muito bom grado, porque isso faz com que você perceba o seguinte, olha, o mercado está tudo indicando que tem indicadores dizendo para mim que vai para lá. E lá, olha só, todos os indicadores estão apontando uma tendência de ir para cima, e quem está lá em cima é a VWAP mensal. Tá? Então, tem uma confirmação para você que você não está errado. E ainda assim mesmo, pode ser que o mercado vire e vá para baixo. Ok? São indicativos, mas não certeza absoluta. Porque certeza absoluta só bola de cristal. E nós não temos ainda. Não conseguimos encontrar essa bola de cristal pra gente ainda. Tá? Ok? Mudinha. Então, esse é o motivo da gente olhar para a semana. Cadê minha borrachinha aqui? Quem falou que era para pagar você? Muito bom. De novo não. Aí. Ok. Então vamos agora para o horário. Ok? No horário, nós vamos ter, então, o primeiro 15 minutos, que ele funciona, então, das 0 aos 14 minutos. Ok? Aí o segundo momento é dos 15 aos 29 minutos. Aí depois nós vamos ter o terceiro momento, que é dos 30 aos 44 minutos. E, por último, dos 45... 45. Tô com o olho só, tá difícil. Aos 60 minutos. Ok? Então, vou colocar minha aqui também, para poder fechar e não ter dúvida que é tudo min. Deixa eu colocar. Dá para entrar ainda? Dá. E min. Pronto. Ok. Então, o que nós temos aqui? Dentro do primeiro 15 minutos, a mesma coisa vai acontecer, igual semelhante ao da primeira semana. Nós temos, no período da manhã, a PETAX, ok? Que eu vou falar dentro da hora também, né? Deixa eu já até colocar aqui, porque ela vai fazer parte aqui pra gente. A PETAX, ela acontece, a PETAX das 10, que isso é na primeira hora, PETAX das 10. Depois nós temos a PETAX das 11, PETAX das 12 e PETAX das 13. Ok? Isso, ó, ela acontece às 10 horas da manhã. Então, das 9 às 10 é o primeiro momento que nós temos um vácuo, onde nós vamos ter das 8h55 até as 9h30, ou no máximo até as 10 horas, o período que nós chamamos de abertura. Tá? Ela pode se estender entre 8h55, que é o leilão,
Tá? Então, para a abertura, o mercado não abriu ainda. Você fala que a abertura é quando o mercado abre. E você está falando para mim que a abertura é no leilão? Sim. Nós já começamos a olhar para a abertura no leilão. Ok? Vamos ver aqui, ó. Para isso, é que a gente já faz... Opa, não dá para acompanhar aqui agora. Aqui, depois eu volto lá. Para isso, a gente já faz o acompanhamento do leilão, ok? Ele mostra para nós onde o mercado provavelmente vai fazer o fechamento do final do dia, ou seja, na abertura do mercado, no período de abertura que eu falei que ele vai entre 8h55 até as 9h59, mais exatamente, porque 10 horas já começa o segundo período, né? Nós temos aqui um momento de abertura. Só que o momento de abertura, ele ocorre, e vamos voltar aqui para... bom, aí no leilão, ele mostra para mim também pontos importantes, onde essa máxima e essa mínima e essa média são elementos que começam a mostrar para mim possibilidades desses pontos serem locais importantes. Por exemplo, ó, 49,44, a mínima do dia deu no 49,48. 49,65, tá? Perdão. 49,60 foi um ponto importante, onde a gente postou hoje, inclusive, para o pessoal da sala, né? Ficar com a atenção aqui, ó, 49,55 e 49,61, região importante que merecia destaque, tá? Então veja que nós tivemos aqui um local diferente daquele do leilão. Então nós temos dois caras falando a mesma coisa. No leilão falou, ó, atenção para esse ponto, e esse cara aqui também está indicando para a gente, atenção para esse ponto. Então veja que lá na abertura, no período da abertura, nós já conseguimos conversar com outro indicador mostrando uma região importante, tá? Então por isso que a gente já começa nesse momento da abertura, tá? E voltando então aqui para o primeiro 15 minutos, é exatamente o que está acontecendo aqui na Petax quando ela sai, no período que ela sai, entre 10 horas e 10h10, porque ela tem esse período para poder aparecer, ok? E aí eu falo mais sobre a Petax depois. Quando ele sai, o mercado, esses primeiros 14 minutos, ele monta a posição. Então, eles se preparam e colocam as suas operações para poder operar, e você precisa estar junto com ele. Tem uma operação que se chama front running, ou seja, ficar na frente do mercado, ok? Quando você fica o mercado na frente, tá? Vamos fazer até aqui um desenho para você entender. Se o mercado está aqui e você está aqui, significa que você está correndo atrás do mercado, tá? Ele vai andar e você nunca vai alcançar ele. Então, quando o mercado resolver voltar, ele vai fazer isso aqui com você, ó. Quando ele virar, ele vai te engolir, porque você está atrás dele, ok? Agora, quando você está na frente do mercado, o mercado vai te empurrar, ok? Igual quando você e sua mãe estavam na frente do caminhão e o caminhão foi empurrando vocês, ok? Até que ele parou e vocês pararam. Mas vocês não pararam enquanto o caminhão não parou. A explicação foi bem significativa. Foi muito significativa, né? Então, a ideia nossa é exatamente isso, a gente partir junto com o mercado, de preferência na frente do mercado. E isso, não pense que não é uma prática que não se faça no mercado. Sempre está se fazendo isso, tá? Procurar sair na frente do mercado, porque na hora que ele for, você sobe junto com ele. Ele te leva. Ok?
Então, aqui, quando a gente sabe que o mercado ele tem esse critério de trabalhar nesse momento aqui, montando posição, então é responsabilidade nossa pegar esse momento, saiu o Petax? Saiu o Petax. Então eu já preciso ter em mente que tipo de atividade que eu vou fazer. Eu estou numa operação ou eu vou entrar numa operação? Tá? Então se eu tiver que entrar numa operação, aonde que eu vou entrar nessa operação? Aonde eu vou chegar nessa operação? Né? Eu preciso saber sempre aonde eu estou e para onde eu vou. Ok? Porque senão eu estou perdido. Né? Eu caí do caminhão de mudança e sou um cachorro. Tá bom? Então, essa é a tônica, tá? Eu preciso, aqui é montagem de operação. O próximo 15 minutos, que é o segundo quarto de hora, você não vai fazer nada. Porque agora o mercado já foi. O mercado está andando. É como se você soltasse uma faca e eu falo para você, pega a faca. Pegar uma faca caindo, não dá mais. Ok? Então, se o mercado já foi, já era. Você não entra mais. Pode ser, em alguns momentos, que vai ter algum caso de que dê para fazer a entrada, mas toda regra tem sua exceção. Não estou falando para você que não vai dar, mas que, na grande parte das vezes, esse aqui não é o momento de fazer a operação. No terceiro quarto de hora, é onde muito provavelmente vai acontecer algum pullback, que dê para você fazer uma entradinha. Tá? Muito provavelmente não é aqui que vai ter, mas aqui algum momento vai ter. Agora, este momento aqui é momento de colocar a mão no bolso, cruzar as mãos e não fazer nada de novo. Quarto de hora. Por quê? Porque já está encerrando o período e o mercado vai lateralizar. O quarto de hora ele se caracteriza normalmente, alguns instantes você vai falar, ah, pai, você falou que ele lateraliza, ele está indo embora. É verdade. Toda regra tem sua exceção. Tá? Mas normalmente o mercado lateraliza no quarto de hora. Por quê? Porque ele vai esperar agora a Petax. A próxima Petax que vai sair agora aqui, tá? Nesse momento aqui, da Petax das 11 horas, está prestes a sair. Então qualquer ação que eu fizer, eu não faço montagem de posição no primeiro quarto de hora. Então eu tenho que esperar agora esse momento em se encerrar para sair a próxima Petax, para eu montar o meu a minha posição novamente, para voltar toda novamente a essa estratégia de 15. Então o mercado se movimenta de 15 em 15 minutos. Ok? Então se você quiser colocar uma VWAP de 15 minutos, você vai conseguir fazer também um acompanhamento do mercado dentro dessa microestrutura. Tá? Então, esse é o período de 15 minutos. E o de hora é a Petax. A Petax das 10, das 11, das 12, das 13. E nós temos uma outra Petax ainda, tá? Que é a média Petax. Ou seja, a Petax ela se caracteriza da seguinte forma. Não vou falar ela no todo, tá? Eu vou falar de forma simplista para você, só entender o que é a Petax, e depois a gente pode conversar mais sobre ela, em um outro momento. Aqui nós estamos conversando sobre momentos, janelas gráficas que nós temos para operar. Então, a Petax são bancos, que são chamados de dealers, tá? Esses dealers, eles estão negociando a Petax, ok? Onde ela vigora das 13 horas de hoje até amanhã, às 9h59. Amanhã, às 10 horas, eles têm das 10 horas até 10h10 para soltar a primeira prévia da Petax, que é essa daqui. A Petax das 10. Por que prévia? Porque não é a Petax final ainda. É a primeira prévia da Petax. Tá? E como que funciona para eles soltar a primeira prévia da Petax? Eles irão, né, divulgar, tá? Então, eles divulgam, vou colocar só divulgação
Vou fazer menorzinho, porque senão não vai caber aqui não. Então eles divulgam. Eita. Eles divulgam a Petax num determinado horário, tá? Então vou chamar de horário zero, ok? Tempo zero, né? No tempo zero. E quando eles divulgam, então eles têm 10 minutos para fazer, para falar qual que é o valor da Petax, tá? Que eles estão praticando no dia de hoje, nesse primeiro horário do dia, entre as 9 e 10 horas. E depois que eles divulgam, eles têm 2 minutos para poder... Ai, caramba, fugiu o nome da palavra. Divulga e... Soltar. Soltar, mas não é soltar o nome. Não só? Deixa eu fazer o seguinte... Deixa eu pegar aqui que tá... Cotação. Cotação. E aí eles têm... E aí eu vou fazer agora ao contrário. Eles têm 2 minutos para trazer a cotação da primeira prévia. Tá? Então é assim que funciona a Petax. Ok? Então, percebe por que os de 0 a 14 minutos tá ali enrolando, tá embaçando, tá montando posição? Porque tá todo mundo que não é dealer, não sabe qual é o valor, e o próprio dealer também não vai saber qual é o valor, porque são 14 dealers, e é o Banco Central que vai pegar os 14 valores de Petax que estão sendo praticados pelos 14 dealers, e vai fazer a conta, e vai falar, a prévia da Petax é tal. Então, nem o próprio dealer pode falar, o valor da Petax é a minha. Né? Pode, eventualmente, o valor que ele está praticando ser exatamente o valor que... Exatamente não, né? Mas aproximadamente o valor que ele está praticando. Mas nunca será igual, né? Porque é uma média dos 14. Também, bem rapidamente, o Banco Central vai eliminar as maiores, acho que as 2 maiores, ou a maior e a menor, ele despreza, pega as demais e faz uma conta aritmética, né? Uma média aritmética dessas demais e solta uma Petax. Não só. Então não vai dar, dificilmente alguém vai falar assim, ó, o meu era exatamente esse valor que eu estava praticando, né? Então bem próximo, quem estiver ali no meio vai estar com o valor da Petax igual do que foi divulgado pelo Banco Central. Então o que normalmente acontece quando divulgam, pode acontecer 10 horas e 1 minuto, 10 horas e 5 minutos, 10 horas e 7 minutos, mas o importante foi divulgado, 2 minutos depois sai a Petax, a cotação da Petax. Tá? Então, quando eles não têm muita necessidade, sai rápido. Quando eles têm muitas necessidades para se desenvolver, eles têm algumas dificuldades, aí demora mais para sair. Tá? E aí você fica aqui, esperando. Você não sabe que hora que vai acontecer. A hora que sai, você percebe que o mercado começa a caminhar. Quando divulga a Petax, o mercado começa, ele dá um tirinho, sabe? Ele dá um sprint, entendeu? Então, se você quer entrar naqueles primeiro quarto de hora, é importante que você fique ali ligadona para poder entrar junto com ele. Então, não é coisa simples de fazer, mas também não é difícil. Ok? Então, isso vai acontecer 10 horas, vai acontecer às 11, vai acontecer às 12, vai acontecer às 13. Porém, às 13 tem uma característica diferente. Tá? Aqui, às 13 horas, quando sair a Petax das 13, eles vão pegar as 4 Petax e vai fazer uma divisão por 4. E aí isso vai resultar na média da Petax, que é a Petax que vai vigorar a partir de agora, das 13 horas e 10 minutos, até amanhã, até o dia seguinte, né?
até as 10 horas, 9h59. Né? Então, o que isso acaba produzindo? Acaba produzindo que pessoas que tiveram necessidades às 10 horas de quitar alguma coisa, ela utilizou esse valor da prévia, porque é essa que está vigorando. Quando chega às 11, saiu o pertax das 11, o cara que tirou, que pagou aqui em cima, ele vai fazer de tudo para poder tirar o prejuízo dele, ou tirar lucro, né? Vai depender da situação, se é uma importação ou exportação, ele vai tentar tirar o prejuízo ou fazer mais lucro a partir daqui das 11 horas. Então vai ficar uma briga de sobe PETAX, desce PETAX, sobe PETAX, desce PETAX. Nós temos uma operacional PETAX, nós acompanhamos ela. E a gente tem momentos que fica difícil de falar se vai subir ou descer. Mas quando isso acontece, é porque parece que ninguém tem necessidade, todo mundo acertou na mosca, lá entre eles. Tá? E aí a gente aqui fica com dificuldade de imaginar o que eles querem fazer. Mas, no geral, isso não é todo dia que acontece. Todo dia nós temos briga mesmo para cima ou para baixo e a gente consegue imaginar as duas hipóteses e a gente se prepara para as duas hipóteses. Tá? Então, isso vai acontecer até às 13 horas. A primeira briga, então, foi da abertura, que ficou até às 9 horas, até às 10 horas. A segunda briga, então, é a da PETAX, que vai perdurar até às 16 horas. Ok? Então, de novo, dedo. Jesus da glória. Eita, ele está buscando. Eita, Jesus. O que eu faço? Deixa eu ver. Deu. Ótimo. Tá? Então, já falamos antecipadamente. E aí nós temos aqui, então, só para poder registrar a primeira briga. Cadê aqui? Vamos voltar para o tamanho. Então, a primeira briga, que é da abertura. Abertura, tá? Que vai das 8h55 até as 9h59, ok? Aí nós temos a da PETAX, que vai praticamente das 9 horas, começa às 9 horas, né? Mas ela abre efetivamente às 10 horas, então vai das 10 horas até às 13h10, né? Depois nós temos o do ajuste e o do fechamento. Então, resumidamente, nós já falamos para você da abertura e já falamos do PETAX. E aí nós temos, então, o ajuste. O ajuste também, nós vamos falar de forma reduzida, porque também isso aqui precisa de uma explicação bem resumida, não, bem detalhada, e com demonstração para você entender bem claramente o que acontece no mercado. Porém, para você entender de forma bem simplista, o que a gente pode falar nós temos agora às 16 horas, ela começa às 15h45 e vai até às 16 horas. O mercado faz uma média ponderada pelo volume, ou seja, uma VWAP de 15 minutos, ok? E vê qual que é o ponto onde essa VWAP está, ok? E esse ponto médio ponderado de 15 minutos é onde que vai ser o ajuste, ok? Então, supondo que esse aqui é o nosso ajuste da média ponderada que nós falamos agora, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter que vai ocorrer compradores e vendedores no mercado. Os vendedores, precisam ficar do lado de cima, ok? E os compradores
E os compradores precisam ficar do lado de baixo para poder tirar lucro. Porque se o comprador ficar do lado de cima, ele vai levar prejuízo, e se o vendedor ficar do lado de baixo, ele vai levar prejuízo. Porque esse daqui é uma conta de soma zero. No final do dia, se você vendeu, vamos falar conta de padeiro aqui, 10 contratos, precisa ter sido comprado 10 contratos. Não adianta você ter 50 contratos na mão, se eu só tenho dinheiro para comprar 10 contratos. Isso daí tem alguma coisa a ver? Se eu não vender todos os contratos que eu comprei e deixar para o dia seguinte aquele swing trade, ou não tem nada a ver? Não tem. Não tem a ver, tá? Porque tem a ver soma zero. No final do dia, o swing trade não participa aqui desse instante. E, na verdade, o ajuste, ele é exatamente para o swing trade até. É para quem posa do dia para o outro. Não é nem para quem fez day trade. Ok? É só para o swing trade. Quem comprou hoje e vendeu amanhã. Então, se você posou, dormiu em uma operação, então precisa ter quantidade de contrato de compra igual quantidade de contrato de venda. Ok? Não dá para poder ser diferente, é soma zero. Né? Então, e aí, para não acontecer de ocorrer prejuízo e você não ter dinheiro depois para poder saldar essa dívida, no final do pregão, a gente faz a conta. Quem é que deve para quem? Se você deve para a bolsa, você paga para a bolsa. Se a bolsa deve para você, ela paga para você. Ok? Por isso que eu falei, se o comprador estiver do lado de baixo, ok? Então, se o comprador estiver nessa posição, a bolsa... peguei o C. Aqui. Peguei você. Ó. E agora? Não saiu? Ó. Se o comprador está aqui nessa posição, a bolsa deve para ele. A bolsa paga para ele. Ok? Se o vendedor está nessa posição, acima do ajuste, a bolsa está devendo para ele. Então a bolsa paga para ele. Só que o comprador que ficou nessa posição aqui, ele está devendo para a bolsa, ele paga para a bolsa. E o vendedor que ficou nessa posição, ele está devendo para a bolsa, ele paga para a bolsa. Então a bolsa não tem desembolso próprio. É soma zero. Aqui, vamos colocar de novo conta de padeiro. Daqui até aqui são 10 pontos. Daqui até aqui são 10 pontos. Daqui até aqui são 10 pontos. Conta de padeiro mesmo, tá? Para poder fechar aqui facinho. Daqui aqui é 10 pontos. Ora, eu estou devendo 10 pontos para o vendedor que está na posição correta. Eu estou pagando 10 pontos para o vendedor. O comprador está na posição correta. Eu estou devendo 10 pontos para ele, estou pagando para ele. Só que esse comprador está na posição errada. Ele está me devendo 10 pontos. Ele me paga 10 pontos. Então, a bolsa pegou 10 pontos. Esse vendedor está na posição errada. Quanto? 10 pontos. Ele pegou 10 pontos. Então, a bolsa tem 20 pontos aqui em mãos e ela foi e pagou os 20 pontos que devia para os outros dois aqui. Quanto que a bolsa ficou na mão? Nada. Porque ela não tem que ficar nada. Ela só tem que acertar a conta que tem que fechar no final do dia. Por quê? Porque não pode ficar ninguém com débito para o dia seguinte. Por quê? Amanhã, no dia seguinte, todo mundo vai partir desse ponto aqui, ó. Tá? Desse ponto aqui. Tanto este, quanto esse cara, como esse cara, como esse cara. Ah, mas eu tá... Não importa. Todos vocês estão a partir desse instante nesse lugar. Por quê? Porque a gente fez as contas, todo mundo recebeu o que tinha que receber, todo mundo pagou o que tinha que pagar e todo mundo ficou no mesmo lugar. Entendeu? Então, a parte legal do ajuste é exatamente essa. Tá? Então, o que acontece a partir do ajuste? 16 horas tem o ajuste. Fechou. Zerou. Que hora que é agora? 16 e 11. Há 11 minutos atrás já saiu o ajuste. Daqui a 4 minutos, o mercado spot vai fechar.
Ok? Quando o mercado spot fecha, o mercado nosso morre. Acaba, não tem mais mercado. Então só vai sobrar a briga aqui, ó, para o pessoal que está na posição errada, quer seja comprador, quer seja vendedor, se acertar o máximo que ele puder. Porque ele vai falar o seguinte: se eu estou comprado na posição errada, eu preciso vender para tentar entrar aqui para baixo. Até o fechamento eu tento fazer isso. E o vendedor, ele fala: se eu estou vendido na posição errada, eu preciso passar para o lugar certo, igual esse cara aqui está. E eu só consigo fazer comprando. Porque a operação contrária de um cara que está vendido é compra. A operação contrária do cara que está comprado é venda. Então, quando ele vende, ele melhora o PM dele, ele sobe. O comprado, quando ele vende, ele melhora o PM dele, ele desce. Então, depois das 16h15, você entra, nós sardinhas, né? A gente entra numa maracutaia, numa armadilha, que se você estiver operando, você se dá mal pra caramba, porque você fica de novo, você acabou de cair de uma mudança, e agora você já não é mais um cachorro, agora você é cego. Você está como um cego num tiroteio, entendeu? Tateando no escuro. Por que tateando? Porque você não tem o que fazer. Você está amarrado num lugar, você quer subir, o cara quer descer. Você quer descer, o cara quer subir. Entendeu? Então, não dá para você ir para lugar nenhum. Vamos tentar ver aqui, ó, como é que eles estão exatamente nesse instante. Olha lá, ó. Paradérrimo, ó. O mercado está parado desde as 12, 13 horas. Ó. Saiu a Petax, eles já pararam aqui, foram almoçar, voltaram do almoço e não fizeram absolutamente mais nada. Por quê? Porque estavam esperando ajuste. Saiu o ajuste, agora o que eles vão fazer? Trocar contrato para ver se consegue se posicionar numa condição melhor. Agora vai dar uma mexidinha, mas também ainda assim não é uma hora boa para fazer nada. Nem pensar. Nem pensar. Entrar agora, principalmente que a gente... Por que nós temos esse operacional? De falar onde é que provavelmente o mercado vai sair. Para você se precaver e saber. Chegou na região que o mercado deve parar. Estou fora. Não quero mais pensar na hipótese de estar no mercado mais. Porque o mercado tende a morrer ali. A previsão já indicou para nós. Entre 51 e 65. Então, entre 51 e 65 é onde eles vão ficar. Ah, mas a sua previsão está muito larga, 14 pontos. Esses 14 pontos é no máximo onde vai ficar. Sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce. E não é fazendo 14 pontos. Ah, 14 pontos dá para mim fazer dinheiro, pô. Dá. Mas não é os 14 pontos, é uma região de 14 pontos onde ele pode ficar parado. Tanto é que, vamos ver aqui, ó. Entre este ponto e este ponto aqui, deu, vou arredondar, 11 pontos. Nem 14 pontos deu. Percebe? E agora, ó, das 15h29 até as 16h06, na verdade 16h15, né? É porque ele está paradão ali. O range que ele fez foi de 9 pontos. Percebe? Então, mas 9 pontos só se for no fluxo. Porque no gráfico você não tem esse espaço para andar. Você precisa, a não ser que você abaixe para o 2R, né? Nós estamos no 4R. Né? No 4R não dá. Ó, é um box. Você não consegue se movimentar ali com um box. Né? Mesmo que abaixar para 2R, ainda assim mesmo vai ficar difícil. Então, não faça nada. Entendeu? Então, o operacional mostra para nós a região onde vai acontecer essa lateralização e onde há a possibilidade de você falar: eu não quero estar ali, mas nem pensar, nem morto. Nem morto eu quero estar lá. Ok? E aí, o fechamento. O fechamento, eles vão carregar toda essa operação que eu falei, após o ajuste, fazendo isso para o fechamento. Ok? E aí, o que acontece no fechamento mais especificamente? Eles vão carregar sabendo que após as 17 horas tem 2 eventos para acontecer. 17h30, quem participa das mesas proprietárias
vai ser sumariamente retirado do ar. Ok? Você não pode operar depois das 17h30, porque as mesas proprietárias, se você estiver com uma operação, ela mete o dedão e te derruba. Mas eu estava ganhando. Não ganhei tudo que eu queria, porque se eu chegasse até as 18, chegava lá, vai te tirar. Eu estava perdendo, se eu chegasse até lá eu ia recuperar, vai te tirar. Então você não pode ficar até 17h30, porque você vai ser sumariamente tirado da operação pela mesa proprietária. Eles sabem disso. Mas a gente não tem tanta gente assim na mesa proprietária. Mas você percebe uma certa movimentação. Pequena, mas você percebe uma movimentação. Ok. 20 minutos depois, tem um segundo evento, que agora é com as corretoras. As corretoras, elas pegam e fazem o seguinte: quem estiver operando e que não for ficar como swing trade, os day trades, serão bloqueados às 10 para as 18. Não vão mais poder entrar no mercado e não vão poder sair do mercado. Vai ficar no mercado agora. Ok? Só que vai ficar no mercado não é para virada do dia não, porque você é day trade, você não é swing trade. Você vai ficar no mercado por mais 5 minutos. Se nesses 5 minutos, eu acho que não acontece nada, porque na verdade ele tira até seus stops. A hora que dá 10 para as 18, ele tira seus stops, larga você bloqueado no mercado, e quando é 5 para as 18 horas, ele vai lá e sumariamente tirado. Se você estava no lucro, você vai ganhar dinheiro. Se você estava no prejuízo, você vai arcar com prejuízo. E o que é pior de tudo, que aqui agora a corretora ganha dinheiro, porque ela tirou você pela mesa dela. Foi ela que te tirou e você tem que pagar por essa ação. Ok? Então, se você tivesse apertado o dinheiro, o seu prejuízo, se você estava no prejuízo, ia ser menor, porque você não ia pagar para a corretora um valor maior sobre aquilo que você estava fazendo. Ok? Então, quando isso acontece, as danadinhas vai lá e se movimenta agora nos últimos minutos, nos últimos 5 minutos, e faz o preço chegar onde a gente estava falando. Ah lá, não falei que ia chegar lá? Falou. Mas você não tem a oportunidade de chegar. Você sabe que vai lá, você fez toda a sua análise, estava corretíssima, no entanto, você não tem a oportunidade de participar do mercado nesse instante. Ok? Então, e tudo isso sofrendo do coração. Porque o volume, se você olhar ali no volume, ele está assim, morto nessa hora. Morto. Não dá nem a média do volume do dia. Entendeu? Então, esses são os 4 períodos, ok? São as 4 brigas, e percebe que nós temos 4 sendo envolvidos em todo instante, tanto no micro quanto no macro. Ok? Então, observar esses períodos para você é extremamente importante. Não tem nada de difícil aqui, basta você sintonizar, saber que o mercado, ele não é a mesma coisa a todo instante. Ok? Por isso que é o momento de quem quiser tirar um print agora, ok? Porque eu vou apagar agora isso daqui para mostrar exatamente como que o mercado acaba andando. Cadê aqui? Então, o mercado, na verdade, muitas pessoas acreditam que o mercado se movimenta como se fosse suporte e resistência, como se ele andasse só desse jeito, né? Em 2 linhas retas, ou se quiser, várias linhas ao longo da... Você julga essa aqui é uma linha importante, essa linha é importante, você vai traçando as linhas importantes. E de fato existe pontos importantes. No entanto, o mercado não anda nesse formato. O mercado, ele anda em frequência. Em outro momento eu vou explicar para você o que é frequência. Mas ele anda... Opa, isso aqui é a borracha. Cadê? Cima. Não, não é aqui não. Você não quer seta? Não, é aqui. O mercado, ele anda assim, ó. Ele sobe, ele desce. Ele
Ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Ele anda desse jeito. Mas lateralzinho assim desse jeito, às vezes. Às vezes desse jeito. Às vezes, e é o normal, ele anda assim, ó. É a mesma coisa. Ou seja, não é essa linha que é importante. Ok? Não é essa linha. A linha que é importante é essa linha. Esse ponto é importante. Esse ponto é importante. Ok? Então, por que que esses pontos é que são importantes? Porque bateu nesse ponto, caiu. Bateu nesse ponto, caiu. Bateu nesse ponto, subiu. Bateu nesse ponto, subiu. Bateu nesse ponto, caiu. Bateu nesse ponto, subiu. Bateu nesse ponto, caiu. Bateu nesse ponto, subiu. Então, é essa linha em diagonal que é importante. Ok? O mercado anda desse jeito. Tá? Então, quando a gente quer entender o mercado e ficar esperando que toda vez que ele bater aqui nessa linha ele volta a cair, você vai esperar um século de novo para ele voltar novamente, cair outra vez e voltar aqui. Porque ele está subindo. Ok? Ele passou aqui desse ponto, ó, e foi embora. Quando que você vai olhar para essa linha de novo? SDS. Só Deus sabe. Entendeu? Então, agora, quando você olha para essa linha, quando que você vai olhar para essa linha de novo? Quando bater nessa linha e subir. Estou olhando para ela. Tá bom? Então, quando a gente faz esse olhar, é por isso que agora a gente tem indicadores como FPLM, tá? Que está montando aqui. Aí, ó, FPLM, ó. A gente olha aqui, ó. Ó, bateu na linha. Essa linha é importante, ó. Bateu na linha. Essa linha é importante. Bateu nessa linha. Essa linha é importante. Ó. Bateu nessa linha de novo. Essa linha é importante. Ó. Bateu nessa linha. Essa linha é importante. Tá? E aí, isso eles fazem uma leitura diferente para poder montar ela dessa daqui. E essa também mostra a mesma coisa. Essa linha estava importante, ó. Ela perdeu a importância, passou para cá. Ó. Essa linha ainda continua importante. Tá vendo? Então, por quê? Porque essa aqui, a gente está olhando para a frequência, que é exatamente o que eu mostrei agora há pouco, que é uma frequência, a rotação que ela estava subindo e descendo. Então, aqui a gente está olhando para a volatilidade da frequência. Lá ele está olhando para o volume dos contratos. Né? Ele olha para uma coisa diferente desse daqui. Mas ambos conseguem enxergar a mesma coisa. Não é a linha horizontal que é importante. Ok? Então, por isso que a gente faz esse tipo de acompanhamento. Tá? E aqui, só para você enxergar, ó, uma operação onde não saiu dos 6 pontos. Ok? Onde ela até fez uma pontuação um pouquinho a mais. Tem contrato pra caramba. Acabou de sair, ó, deu tempo. Né? Vamos limpar aqui as ordens. Tem contrato para baixo? Muito contrato para baixo. Vai descer? Brinquei com o Macedo. Vai não. Não vai não. Não vai. Por quê? Porque a gente já fez todo o cálculo, já viu que o mercado tem um ambiente para ficar e pode até ser que ele vá para lá. E tem outro motivo até, porque eu acredito que esse daqui é uma perna 1, isso aqui é uma perna 2 e ele está iniciando uma perna 3. Provavelmente para amanhã. O que talvez o mercado estaria fazendo? Talvez ele estaria fazendo o seguinte, se ele encerrar nesse instante aqui,
Amanhã ele abre travado, não permitindo que ninguém entre no mercado no melhor ponto. Porque o melhor ponto de entrada ou foi aqui, exatamente nessa linha, ou foi aqui, nesse ponto aqui, ó. Ou seja, ou foi no 58, ou foi no 64. Se nós estivéssemos agora, 10 horas da manhã, entrando agora no 64, a gente ia decolar e ia pegar uns 30, 40 pontos. No entanto, amanhã, se ele abrir com um gap de 10 pontos, a gente já perdeu toda essa pontuação. E quem ficou no swing trade vai pegar essa movimentação. E a gente não vai conseguir entrar. Vai ter que esperar o melhor momento para poder fazer essa entrada. Tá? Então, essa é a tônica dos 4 movimentos, né, que a gente pode falar para você entender. E aí, qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá? Estamos à disposição para você perguntar. Ok? Sim, senhorita. Então, por hoje é só.